você chegou num nível que está estressada emocionalmente, mentalmente, sente que travou. Sabe aquele computador, Jéssica, igual o seu que a gente mandou arrumar? Nossa, coitada. Tava cheio de arquivo, cheio de coisa, tava esquentando já. E nós tivemos que reiniciar. Pois é, nós vamos dar hoje esse restart mental para que você saia dessa trava que o estresse te deixou. Você está vivendo isso? Pois é, nós temos vídeos aqui, assuntos como esse, que você, para receber, precisa se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando a gente colocou um conteúdo novo, né? Não, Loura Jéssica? É isso mesmo. Loura Jéssica, você já travou? Nossa, várias vezes. É. O que aconteceu com você? Conta pra nós. Não, primeiro a gente parece que tá entrando num curto-circuito na É? mente. Parece assim que tudo fica fora, a mente fica muito... A gente não consegue enxergar soluções, respira fundo, assim, umas coisas Tem travam. que respirar fundo? Não, que tipo assim, a gente fica fazendo isso durante o dia várias respira vezes. e o ar não vem. É isso, não faz o ciclo completo lá. Não consegue nem respirar, travou. Não, travou. Então é pra você que está aqui vivendo a trava que a Loura Jéssica falou. Como é que a gente reinicia, né? Essa comparação com o computador é bem interessante. Isso é verdade. Realmente tem hora que precisa desligar o computador, precisa dar um tempo para ele. Fazer um backup. Né? Reiniciar para que ele possa conseguir funcionar e às vezes até tirar alguns arquivos, algumas coisas que estão nele que nem estão servindo para nada, mas que está sobrecarregando o uso desse computador. Assim é você. Nós vamos hoje falar sobre esse assunto e se você também conhece uma amiga que está vivendo uma sobrecarga não só emocional, mas mental e ela precisa reiniciar, envie esse vídeo para ela, porque esse assunto eu acredito que vai ajudar muito. Eu gosto muito de um texto quando a gente está falando de pensamentos, eu já usei ele muitas vezes e eu acho ele fundamental para nós entendermos a importância de cuidarmos realmente do nosso emocional e da nossa mente, dos nossos pensamentos. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E talvez a sobrecarga emocional que você colocou cortou a sua ligação com a fonte da paz, ou essa fonte está suja e te envenenando. Numa outra tradução, esse versículo diz assim: cuide bem dos seus pensamentos, porque toda a sua vida depende da forma como você pensa. O teu futuro, as direções que você vai dar para a sua vida, depende de como está a saúde dos seus pensamentos. Não é simplesmente fazer exercício de pensamento positivo, é dar qualidade aos seus pensamentos. Muita gente aí está repetindo pensamento positivo e continua ruim, amargurada, isso não resolve. É melhorar a qualidade dos seus pensamentos. E a gente vai fazer aqui um passo a passo para mostrar como você reiniciar depois de um estresse mental. Você pode estar, mas antes, né, eu gosto de dar essa consciência do porquê essas coisas se instalam. Você pode estar vivendo hoje esse estresse mental porque assumiu responsabilidade demais. Tem mulheres que têm uma tendência a querer ter controle sobre tudo e achar que a vida depende dela, tudo depende dela. Eu sei que você pode estar vivendo uma sobrecarga por situações onde você não tem apoio de outras pessoas, tem que dar conta da sua vida sozinha, mas às vezes até o que você está vivendo, de alguma forma, foi você que se colocou por essa tendência, os seus pensamentos a te levarem a isso, a você querer assumir tudo sozinha, a nutrir uma independência e querer ter controle sobre tudo. E você acaba muitas vezes nessa situação, pode estar aí até reclamando, poxa, ninguém me ajuda, mas você não percebeu que aos poucos as suas atitudes te levaram a esse estilo de vida que você está tendo hoje. Não é para te julgar, não é para você ficar com raiva de mim, talvez você não goste de ouvir isso, mas você precisa parar e pensar se você não tem tomado atitudes na vida das quais você está tomando posicionamentos que te levem a essa sobrecarga de responsabilidades. Você se coloca numa
pressão emocional, aonde você acredita que tudo depende de você e você tem que dar conta sozinha. Falta de descanso, não só falta de dormir bem, mas falta de descanso daquele silêncio interior. Ter pausas intencionais para você mesma, para ter um tempo de relaxar, aquela coisa que, né, vou colocar entre aspas, de não pensar em nada. Não é possível, né? A gente sempre está pensando em alguma coisa, mas de não ter que ficar pensando numa responsabilidade, em algo que você tem para fazer, de ter aquele tempo para se cuidar, esse silêncio interior. Eu vou ainda relatar de uma forma bem didática aqui para você, eu só quero que você comece a tomar consciência e veja se alguns desses sintomas que eu já estou falando aqui, ou atitudes que você tem, se você já se enquadra em algum deles, escreve aqui para mim. Toda vez que você escreve, coloca comentários aqui, principalmente sobre o assunto em si, é uma forma de a sua mente entender o quanto você está comprometida com o que você está ouvindo e que você quer realmente avançar de uma forma mais ainda comprometida para ter a solução, ok? Excesso de pensamentos desorganizados. Ai, Adriana, mas como é que a gente faz isso? Parece que tem hora que os pensamentos vêm e eu não tenho controle sobre eles. Eu não estou pensando em nada e de repente vem um pensamento. Esse excesso de pensamentos desorganizados está muito ligado a realmente esse ativismo que você se coloca, de assumir várias coisas, de pensar demais, de ficar sempre preocupada com algo e nunca parar para dar esse descanso à sua mente. E aí parece que o seu pensamento toma uma condição desordenada que ele vai se acelerando por ele mesmo. Aqueles pensamentos intrusivos que você se surpreende, que parece, por que eu estou pensando isso agora? E geralmente coisa ruim, quando você nem estava em alguma situação que te trouxesse essa lembrança. Existe uma frase que, se não me engano, é de Martinho Lutero, que diz assim: os pensamentos eles podem voar sobre a sua cabeça como pássaros, mas você é quem vai determinar se eles vão fazer pouso ou não, se eles vão fazer ninho na sua mente. E é esse controle que você precisa ter para que realmente não entre num estresse mental como esse. E hoje eu quero te mostrar como sair disso. Vamos lá? Vamos ver o que a gente pode entender sobre reiniciar a nossa mente para sair de um estresse mental? Reiniciar não é sumir. Tem gente que quer ter atitudes radicais. Eu vou sumir, vou desligar tudo, não quero ver ninguém. Não é isso. Precisa de tempo e cuidado. Ir para um outro extremo muito radical vai também te adoecer. Então, calma, não é por aí. Não é sumir de tudo. É entender que você precisa começar uma nova trajetória aos poucos, devagar, dando tempo para que isso seja recobrado. Até para que o seu cérebro tenha tempo de entender a nova ordem que você está dando. Se você fizer tudo da noite para o dia, ele não vai entender por que uma atitude está sendo feita e não vai ser assimilada. Nós precisamos entender que o nosso emocional e o nosso mental precisa de tempo para se reestruturar e se fortalecer para manter as atitudes novas que você, a partir de hoje, vai precisar ter, ok? Reiniciar é voltar para dentro, é realmente ter um cuidado consigo, é dormir melhor, é fazer pausas reais. Inclusive, uma das coisas que você vai precisar fazer pausas, que você não precisa acabar com as suas redes sociais nem nada disso, mas é parar de ficar lá, ó, na frente do feed rolando. Já se pegou assim como uma forma de, parece que você quer espairecer, mas que você fica ali ligada e aquilo vai trazendo informações que aceleram ainda mais os seus pensamentos, você fica sabendo a vida dos outros, se comparando, tendo mais informações de coisas que você precisa fazer e parece que esse conhecimento todo que você está adquirindo, ao invés de te ajudar, está te colocando mais pressão. Então, cuidado com isso, tá? Excesso de redes sociais
não te traz pausa real. Ela te traz um alimentar de mais coisas que vão te colocar sob pressão e que às vezes você não está percebendo. É sutil, certo? Respirar fundo e entregar-se a um tempo de falar com Deus em oração, de entregar essas situações. A Bíblia fala que é para nós entregarmos todas as nossas ansiedades para Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Saia desse discurso interno que você fica alimentando só pensamentos de não poder e de mais pressão e abra sua boca e fale com Deus. Eu não estou conseguindo lidar com isso, Senhor, me ajuda, eu estou passando por isso. Verbaliza mesmo, escancara o verbo diante de Deus para que Ele saiba tudo que você está passando. É uma forma de aliviar essa pressão e de você saber que está entregando essa pressão para um lugar seguro e que você vai ter resposta. E é isso que eu quero aqui mostrar nessas coisas que eu já te coloquei aqui e te dei clareza, de uma forma bem didática, em 3 passos, para você entender por onde começar, para que realmente você tenha essa paz interior e sair desse estresse mental. Primeira coisa, se escute. Saiba o que está gritando dentro de você. É raiva, é falta de perdão, é excesso de responsabilidades? Qual o sentimento que está gritando dentro de você, que está te colocando nessa situação de você ficar estressada mentalmente? Sempre eu falo aqui que a gente precisa tomar consciência de onde nós estamos, aonde tudo começou, detectarmos realmente a causa dos nossos problemas para não mascararmos. Quando você só sabe o sintoma, mas não vai na raiz do problema, você só vai mascarando aquilo, dando uma solução que daqui a pouco vai respingar em outro lugar e aquilo, né? O sintoma só vai mudando de lugar, mas a solução não é realmente efetivada. Então se escute, veja o que está acontecendo, aonde tudo isso começou, que sentimentos você está nutrindo que te colocam nesse estresse mental. E aí, já se ouviu? Eu sei que você vai precisar de tempo para isso, mas já é aqui uma consciência. Pare depois e se escute e até escreva o que está acontecendo com você. Escreve lá no seu caderninho para ficar muito claro para você o que tem acontecido, o que tem te levado a esse momento, ok? Se debruce sobre isso para que você tenha realmente soluções mais claras do porquê tudo isso se instalou e como sair dessa situação, certo? Segundo lugar, comece aos poucos, de forma intencional. Você vai ter que, às vezes, sabe, coisas pequenas, sabe tomar aquele banho mais demorado? Isso é uma coisa que eu falei para a Jéssica, né? A Jéssica tomava banhos muito rápidos e não é que ela saía suja, não, mas ela não dava tempo para relaxar. O banho tem essa ação relaxante também, não precisa ficar meia hora, né? Não precisa queimar o chuveiro, Sim. Mas você pode ter um tempo onde você... Eu geralmente tenho ideias muito criativas quando eu estou tomando banho, porque é um tempo de desconectar das coisas, de poder realmente perceber esse cuidado sobre mim, né? Então tenha esse banho intencional. Tenha essa escrita intencional, escreva sentimentos que estão passando no seu coração, relate coisas que você percebe que precisam sair do seu dia a dia, né? Tem um tempo de descanso, de às vezes assim, tem mulher que não se deixa, mesmo podendo, dormir um pouquinho à tarde, deitar 5 minutinhos, 10 minutinhos para relaxar, ela já se sente preguiçosa, a cobrança é tão exagerada que você não se dá esse tempo. Tudo isso são situações que parecem pequenas demais para o tamanho do problema que você está vivendo, mas você tem que começar por onde você consegue. Lá na nossa escola Definidas, a gente todo dia tem um antitrava, né, Jéssica? Que a gente manda para as alunas e elas estão gostando demais, que faz com que pequenas atitudes comecem a fazer sentido na trajetória
das grandes mudanças que elas estão querendo. E eu te recomendo, se você ainda não faz parte de um grupo assim que pode te ajudar a vencer isso, porque você está se sentindo realmente tão sobrecarregada que não está conseguindo, fica aqui para você. Comece a fazer parte desse grupo aí da Escola das Mulheres Definidas, onde a gente se conecta com conteúdos que começam a nos destravar de verdade, a te destravar para você sair dessa situação. Outra coisa que você pode fazer, que é o terceiro passo aqui, eu não sei, eu já pedi para ela compartilhar para uma amiga? Não me lembro. Já, né? Eu gosto sempre de te lembrar, para você se inscrever e compartilhar, ajudando também esse trabalho aqui a crescer, né? Esse momento aqui, esse programa, essa atividade com mulheres, essa escuta que você está tendo dos seus problemas e que eu estou trazendo soluções aqui para você, fazer esse canal crescer de tal maneira que essa mensagem seja levada a mais mulheres. Você pode compartilhar, escrever, curtir e também se inscrever se ainda não é inscrita nesse canal. Vamos lá, a terceira situação ou terceiro passo para você reiniciar, dar um restart aí nos seus pensamentos para sair desse estresse mental. Reconecte-se com a sua fonte de paz. Lembra que eu falei aqui que você muitas vezes não está nem mais conseguindo orar? Que você saiu, se desligou, desconectou da fonte de paz, como o autor de Provérbios aqui diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que tem sido fonte de vida para você? Você realmente tem essa prática de se colocar diante de Deus e entregar os seus problemas confiando nele? Isso tudo é exercício. Por isso que eu falo, comece aos poucos. Dê a você esse tempo para se reconectar com Deus em oração, porque nós precisamos de alguém maior que cuide das nossas situações, e trabalhar o fator espiritual vai te ajudar muito nessa busca de crescimento emocional e de trazer paz aos seus pensamentos. Todos aqueles que se entregam ao Senhor, a Bíblia diz que a sua mente fica em paz. É promessa da parte de Deus e é um exercício muito bom para que você tenha, muito bom não, poderosíssimo, para que você consiga reiniciar os seus pensamentos e começar uma trajetória de paz. E a oração, ela é simples. Fale aquilo que está no seu coração. Não fique tão preocupada quanto tempo você vai orar. Fale o que é necessário, abra o seu coração diante de Deus e Ele está te ouvindo e Ele vai começar a enviar o socorro. Na verdade, Ele já enviou. Eu trazendo aqui esse conteúdo para você, é Deus te falando que Ele quer cuidar de você e que você não precisa caminhar sozinha. Não é verdade, Loura Jéssica? Você faz isso? Depois que eu estou contigo, sim. Eu aprendi a fazer isso aí. A gente fica mais no diálogo interno do que fala com quem pode nos ajudar, né? Nossa, que eu vivia a ponto de explodir. De vez em quando ainda fica um pouquinho. Às vezes dá uma surtada, mas todos nós, né? E nós precisamos desse exercício diário. Só não deixe chegar num ponto que muitas talvez estejam aqui, talvez seja a sua realidade, que você já está naquele momento que travou geral, porque você já não sabe mais como sair dessa situação. Mesmo que você tenha chegado a esse ponto, tem como voltar a uma paz interior, mas tem um caminho a ser perseguido. E é esse aqui que eu apontei para você, né? Para que você possa reconquistar essa paz interior. E eu te abençoo nesse dia, declarando que a Shalom de Deus, a paz que Ele tem, que abunde sobre a sua mente, sobre o seu coração, de tal maneira que você viva a plenitude de realizações no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas atividades diárias, no seu casamento, na vida familiar, com os seus filhos, para que a mudança venha. Ela é possível. Eu estou falando aqui, eu não nasci pronta. Eu também passei por esse processo de mudança e todos os dias tenho que investir naquilo que me faz bem e que me coloca nessa paz interior, né? Você precisa e eu também.
Que Deus te abençoe nesse dia. Fica com outros conteúdos aqui no meu canal. Graça e paz, e que Deus te dê esse dia de vitória e de paz para os seus pensamentos.